você preferir, o cego de Jericó. E o texto está falando sobre salvação. E esses dois textos, eles não se separam aqui, pelo menos na Bíblia anotada que eu estou lendo, eles não se separam, um é continuidade do outro. Porque tanto o texto que eu vou estar lendo de Lucas 19, como parte de Lucas 18, o assunto é salvação. O foco é salvação. Se você for ver, Jesus curou Bartimeu. Mas após ele ser curado, Jesus então afirmou: a tua fé te salvou. Essa palavra salvar no hebraico, ela tem pelo menos 3 significados. Ela tem o significado de salvar mesmo, no caso salvação da alma, espírito, mas também ela traz o significado de salvar no sentido de cura. E uma terceira significado que ela traz o sentido de salvar no sentido de libertar. Então, muitas pessoas, quando era liberto, falavam: Deus me salvou. Muitas pessoas eram curadas, no caso de algumas situações da Bíblia, Jesus afirmou: a sua fé te salvou. Salvou do quê? Da morte. Livrou do quê? Da morte. É importante também frisar que no Velho Testamento não tinha a palavra salvação, no sentido espiritual. Toda vez que a Bíblia fala: Deus salvou Israel dos egípcios, Deus salvou Israel dos filisteus, Deus salvou dos cananeus e por aí vai. Isso significava que Deus estava dando vitória na guerra, nas batalhas. Então, não no sentido de salvar a sua alma, não. Mas no sentido de salvar, livrando dos seus inimigos. O texto diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque Jesus ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedará com homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o perdido. Queridos, nós vemos o foco do Evangelho. O foco do Evangelho de Cristo é salvação. O foco do Evangelho moderno não é salvação. Nosso foco, a nossa geração, é a prosperidade.
Pelo menos nós vemos as pessoas ensinando sobre a prosperidade. Né? Vem para a igreja, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai fazer isso, Deus vai te abrir uma porta, né? As campanhas e por aí vai, os propósitos, né? Os desafios para uma vida melhor e tal. E fazemos tantas coisas em busca de uma vida melhor, né? Em vista da prosperidade. Mas basicamente hoje não se faz mais campanha como Moody fez, como o Billy Graham fez, como John Wesley e tantos outros heróis da fé fizeram. Campanha de salvação. As campanhas que Moody fazia, ele percorria a Europa, anunciando o evangelho da salvação. As campanhas também do apóstolo Paulo eram campanhas de salvação. E de um tempo para cá, as campanhas mudou. As campanhas é 7 mergulhos para isso, 10 passos para aquilo, né? As 12 portas que se abrem, 3 anos de conquista, e por aí vai. Porque o foco mudou. Mas quando nós estamos aqui em Lucas 18, a Bíblia vai registrar que aconteceu que Jesus, aproximando de Jericó, Jesus, ao aproximar-se de Jericó, tinha um homem ali que era cego. Esse homem estava ali pedindo esmola, ele estava ali mendigando. E então ele, escutando o alvoroço da multidão que Jesus arrastava, ele então se pôs a clamar. Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus então parou e mandou que trouxesse o homem cego. Então, quando trouxe aquele homem diante de Jesus, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E o cego disse: que eu volte a ver, eu quero voltar a enxergar. Jesus: pois bem, se é isso que você quer, vai, porque a tua fé te salvou. Imediatamente aquele homem voltou a enxergar e seguia Jesus pelo caminho. Isso foi na entrada de Jericó. Agora, Jesus já entrou na cidade, no capítulo 19 de Lucas. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e rico. Duas coisas o texto faz questão de escrever a respeito de Zaqueu. Primeiro, que Zaqueu era o maioral dos publicanos. Segundo, que Zaqueu, a Bíblia destaca que ele era um homem rico. Nós vamos ler uma expressão lá na passagem do jovem rico, Jesus afirmando como é difícil um rico herdar o reino do céu. Em nenhuma ocasião Jesus disse que era impossível um rico herdar o reino do céu. Mas ele afirmou que era difícil. A pessoa que é apegada em bens materiais, Jesus disse que é muito difícil a pessoa abrir mão de tudo aquilo para obter a salvação, porque para obter salvação é preciso renúncia. Para obter salvação é preciso mudança de vida. E muitos não querem mudar de vida. Então Jesus chegou e deparou com esse homem, que ele era rico e era o maioral dos publicanos. Os publicanos era como se fosse inimigo de Israel. Era chamado pela nação judaica de traidor da pátria, pois os publicanos prestavam serviço para Roma, cobrando os impostos, e levava a fama também de ser injustos, né, de ser desonestos. Então, além de trabalhar para Roma, ainda exercia uma espécie de opressão. E ninguém em Israel era mais odiado do que os publicanos. Os publicanos eram a classe de pessoas mais mal vista na cidade. A ponto de, quando Jesus conversa com um publicano,
E os fariseus, vendo Jesus dialogar com os publicanos, ele fala, olha, esse recebe pecador e come com os publicanos. Porque os publicanos eram rejeitados, os publicanos eram mal vistos. Os publicanos, ele era odiado pela cultura judaica. Agora Jesus chega e esse homem rico, publicano, ele tinha o desejo de conhecer Jesus, ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e da sua pequena estatura. Zaqueu era um homem pequeno. O texto vai dizer que ele, então, correndo adiante, subiu a um pé de figueira, que fala sicômoro, mas é um pé de figueira brava. Ele subiu a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Jesus havia de passar por aquele lugar e Zaqueu tinha o desejo de conhecer Jesus. Hoje, são raras as pessoas que têm o desejo de conhecer Jesus. Há muitas pessoas na igreja há mais de 20 anos que ainda não conhecem Jesus. Na realidade, as pessoas se tornaram religiosas. As pessoas se tornaram um seguidor de um movimento, um seguidor de conceitos humanos, de regras, de doutrinas humanas, de ensinamento criado pelos homens. A ponto do Ed René dizer que a Bíblia tem que ser atualizada. E por aí vai. Eu vi agora essa semana um blog um site, né, da igreja Deus de Amor, dizendo que a igreja tem mudado. Que a igreja, quando Davi Miranda era vivo, era uma igreja séria. Agora a igreja colocou luz, jogo de luz e tal, fumaça. E uma coisa que pesou foi a palavra do rapaz, dizendo, agora ela não tem mais os cultos de milagre, ela se tornou uma das igrejas mundanas, se referindo às demais igrejas mundanas. E confesso aos irmãos que há mais de 15 anos que eu não ouvi essa palavra mundana. Quando eu me converti, a nossa igreja era chamada de igreja mundana, de igreja porta larga, né, por ser batista, a única batista que tinha na cidade. Não tinha batista, não tinha quadrangular, só tinha Assembleia de Deus, a nossa batista e a cristã. Então, ele se referiu às igrejas batista, metodista, presbiteriana, as outras demais denominações, como igrejas mundanas, né, por causa da liturgia do culto e das iluminação. Mas eu não quero entrar muito nesse ponto, eu não quero me ater muito nesse ponto. O fato é que Zaqueu tinha o desejo de conhecer Jesus, de ver Jesus, saber quem era Jesus. Ele correu, subiu na figueira, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. O desejo desse homem era ver Jesus. Volto a afirmar, muitos de nós nos perdemos na caminhada, pois achamos que temos comunhão com o Pai. Mas há quanto tempo não oramos? Há quanto tempo não lemos a sua palavra? Há quanto tempo não choramos na sua presença? Na verdade, Deus para muitos ainda é um Deus desconhecido. Sim, é um Deus desconhecido. Pois muitas pessoas se tornaram religiosas ao ponto de, pelo fato dele ter a carteirinha de membro, dele estar na igreja, já dá o direito dele ser um cristão autêntico. Um cristão verdadeiro não é aquele que tem 30 anos de ministério, que tem uma carteirinha. Não, um cristão autêntico verdadeiro é aquele que tem comunhão com Deus. Aquele que teve a sua vida mudada, transformada pelo poder do Altíssimo. No verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Que maravilha! Que maravilha! É ele se apresentando, é o Deus se apresentando ao homem.
O pastor Davi, saudoso pastor Davi Crava, ele tinha uma frase que ele dizia: um Deus que busca um homem que foge. Desde a criação, Deus tem buscado ter comunhão com o homem. E o homem tem tentado fugir da presença de Deus. Mas Deus, através da sua palavra, disse em Mateus capítulo 11, o verso é o 28, Jesus disse: venha a mim aqueles que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Veja que a intenção de Deus não é apenas ele ser mais um na sua vida, não. Deus quer mudar a sua vida, ele quer tirar a vida de cansaço, né? A vida de tormento, a vida de tristeza, de angústia. Ele quer mudar, ele quer transformar a sua vida. Jesus chegou a Zaqueu: eu quero hoje posar em sua casa. Que maravilha, que privilégio, né? Que privilégio receber Jesus em nosso coração. Receber Jesus em nossa casa, querido. Não há alegria maior do que ter a presença dele. Não há alegria maior do que conhecê-lo. O apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses 3,10 que o meu maior desejo, Paulo diz, o meu maior desejo é conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e participar no seu sofrimento. Veja que o apóstolo Paulo, um dos homens que mais experiência teve com Deus. Mas Paulo vai dizer que o meu maior desejo, que o seu maior desejo era conhecer Jesus. De fato, você conhece Jesus? Você tem certeza que você conhece Jesus? Nós temos certeza que nós conhecemos Jesus? Nós sabemos tudo a seu respeito? Nós temos comunhão com Ele? Então é para nós nos pensarmos. Aí, amados, o verso 6, ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. Um dos pontos positivos da história de Zaqueu é que ele recebeu com alegria Jesus. Desceu depressa, correu para receber Jesus. Há muitos resistindo à graça de Deus. Uma frase que aprendi com o pastor: muitos naquele dia irão ao inferno, não pelos pecados cometidos, mas por ter rejeitado a graça de Cristo. Todos nós pecamos e cometemos pecado diariamente, mas não é os seus pecados que vai te levar para o inferno. Se você rejeitar a graça de Deus, é isso que vai te levar para o inferno. Então, as pessoas que rejeitam a graça, né, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Então nós cometemos pecado, é claro que nós cometemos pecado, mas há um Salvador, há uma graça disponível. E Zaqueu recebeu Jesus depressa, com alegria no seu coração. Esse homem teve uma oportunidade e não deixou ela passar. Desceu depressa, recebeu Jesus. Todos os que viram isto, murmurava dizendo que ele se hospedará com homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha só que coisa linda. O verdadeiro sinal, querido, que somos de Cristo é quando realmente nos tornamos nova criatura. Tornar-se uma nova criatura é o grande desafio nosso. Agora, evangelho que não traz mudança não é o evangelho de Cristo. Evangelho, volto a dizer e afirmo, evangelho que não traz mudança não é o evangelho de Cristo. Esse evangelho, não, ele é amor, né? Ele é amor, ele aceita do jeito que sou e tal, essa, né, ladainha, né, de quem quer viver no pecado, né? Esse comportamento, né, de pessoas que querem viver no pecado, normalmente são as pessoas hipócritas, que elas sabem que estão vivendo uma vida de pecado,
mas elas tentam distorcer, né, um princípio da palavra de Deus, né, ou vários princípios da palavra de Deus, escorando na tese que Deus é amor. E o fato de Deus ser amor, Deus é obrigado a me engolir, né? Deus é obrigado a me aceitar. Não é eu que tenho que aceitar, é Ele que tem que me aceitar, pois Ele precisa de mim. Querido, Deus não precisa de mim, de você. Deus sem mim, Ele continua sendo Deus. Deus sem você, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Ele continua sendo Deus Criador, Ele continua sendo Deus Eterno. Ele continua sendo o grande El Shaddai, o grande Eu Sou, mas nós, sem Ele, nós não somos nada. Entende a diferença? Ele é o Criador, nós somos a criatura. Ele é o Pai Celestial e nós somos seus filhos. Ele é o nosso Senhor e nós somos servos. Então, amados, não podemos inverter as coisas. Evangelho que não traz mudança não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele traz renúncia. O Evangelho de Cristo, ele traz, como diz o espanhol, ele traz câmbio, né? Que eu estou com essa palavra, enquanto não falar, ela não tá na minha cabeça, né? Quando eles falam câmbio, traz mudança, né? Traz mudança. O Evangelho de Cristo tem que trazer mudança. Por quê? Porque o Evangelho que não traz mudança não é o Evangelho de Cristo. Se você está na igreja, há 10, há 20, mas continua sendo o mesmo mau caráter, se você continua fumando, se você continua bebendo, se você continua enganando, se você continua mentindo, se você continua traindo a sua esposa, traindo o seu esposo, sonegando o seu dízimo, se você não é frequente na igreja, você está enganando a si mesmo. E você não passa no hipócrita. Entende? Eu não passo no hipócrita. Se estou na igreja, não consigo me aproximar do Criador, eu não passo do hipócrita disfarçado de cristão. Eu visto uma máscara e diz, olha, eu sou salvo, mas de fato, o que vai dizer, amado, se eu sou salvo ou não, não é 30 anos de ministério. Eu me converti em 97, mas esse tempo de igreja não quer dizer nada. O que vai dizer se de fato sou filho de Deus ou não, é se tenho comunhão com esse Deus. E quando eu tenho comunhão com Ele, então eu vivo uma vida nova, eu vivo uma vida de mudança, eu vivo uma vida de transformação. O mestre disse, se alguém quiser vir após mim, você não é obrigado, não é imposto, você não é obrigado. Mas ele disse, alguém quer vir após mim, alguém quer me seguir, alguém quer me acompanhar, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa frase é uma frase muito dura. Pois o Evangelho é duro, o Evangelho não é mamão com açúcar. O Evangelho não é para massagear ego de ninguém. O Evangelho não é para você sorrir. A tese hoje é sorrir, porque o Evangelho é light, vamos lá, é tão gostoso a mensagem dele, a gente dá tanta risada. Então vai no circo, querido. Quer dar risada, vai no circo. Vai num show de stand-up. O Evangelho não é para você rir, o Evangelho é para você chorar. Quando vê a mensagem, cai lágrimas dos seus olhos de temor. Poxa, eu sou pecador. Todos os homens que chegaram até Cristo, eles caíram de joelho. Aquele jovem rico caiu de joelho. Aquele centurião, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Não sou digno que o Senhor entre na minha casa, pois eu sou um homem pecador. O apóstolo Pedro se afastou quando Jesus, na pesca maravilhosa, Lucas capítulo 5, o apóstolo Pedro se afastou e falou, Senhor, afasta de mim, porque sou pecador. Mas hoje as coisas têm mudado. As pessoas, elas como que se Deus tivesse que engolir elas, do jeito que elas são. Não é o Evangelho que precisa de mudar, querido. Sou eu que preciso de mudar. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Negue as suas vontades, os seus desejos. E toma cada um a sua cruz. Então siga-me. Zaqueu deu uma grande demonstração que o Evangelho havia entrado no seu coração. Quando Jesus está sendo criticado por se assentar com um homem pecador, então Zaqueu tem a iniciativa e diz, mestre, eu quero dar metade do que eu tenho para os pobres. Zaqueu virou generoso do dia para a noite. O Evangelho, quando entra nas nossas vidas, ele transforma, ele muda. A maldade tem que sair, querido. A malícia tem que sair, o rancor, o ódio, a cobiça, a mentira, a inveja. Tudo isso tem que sair. A avareza tem que sair.
A ruindade tem que sair. Então o nosso coração ele passa a ser um coração transformado. Quando eu cheguei na igreja, nós cantávamos um canto que dizia: recebi um coração regenerado, um coração transformado. Olha só que coisa tremenda, um coração regenerado, um coração transformado, né, pelo Pai Celestial. Então esse coração que é regenerado, esse coração que é transformado, ele agora se torna um homem generoso, um homem amoroso, um homem que pensa no próximo, um homem que pensa na classe inferior. E ele disse: Senhor, eu quero dar metade que eu tenho para os pobres. Com essa atitude, Zaqueu então demonstrou que algo sobrenatural estava acontecendo. Era um sinal que um novo Zaqueu estava ressurgindo, um novo homem estava nascendo, um homem transformado pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Agora, meu amado e querido irmão, veja que coisa tremenda. Além de Zaqueu falar: eu quero dar metade que eu tenho para os pobres, Zaqueu resolve reparar um erro, né? Evangelho que não traz mudança não é evangelho. Talvez você está sendo enganado todo esse tempo. Lá na nossa igreja é tão gostoso, né? Lá a gente canta, a gente dança, a gente pula, né? Tem luz vermelha, luz cor-de-rosa, tem fumaça azul, né? É claro, cada igreja tem o seu sistema. Hoje o negócio de fumaça, eu vejo tanta gente pegando no pé. Eu particularmente não gosto. Eu não gosto de fumaça, de jogo de luz, eu não gosto. Né? Mas é uma opinião minha, né? Um pensamento meu. Eu não posso dizer que todos estão errados, porque tem jogo de luz, tem fumaça. Nós vivemos em 2021, as coisas mudou bastante, mas eu não gosto, né? Não me sinto muito bem onde tem muita fumaça, aquela fumaça na cara, né? Tem uns que tem uma fumacinha até que cheira, né? E eu frequentei muito salão de baile, então talvez por isso eu não gosto muito de fumaça. Eu tenho preconceito com a fumaça e eu admito isso, né? Se estou errado, né? Pode ser que eu esteja errado, mas é uma opinião minha, né? Eu gosto de ter minha própria opinião, não gosto de ir pela cabeça dos outros, né? Porque a maioria está fazendo, eu vou fazer. Eu nunca fiz isso. Eu sempre tive as minhas próprias convicções, a minha própria opinião, né? Como diz, não sou Maria vai com as outras, né? O que todo mundo está fazendo, eu faço. Eu faço aquilo que Deus coloca para mim fazer, né? Mas eu não gosto, é um pensamento meu. Se eu estiver errado, né? Os irmãos que fazem me perdoam, porque é um pensamento meu. Não estou falando isso para atacar, mas é um evangelho que faz cosquinha. O evangelho que o camarada, ele entra em adultério, não pode falar de adultério na igreja, não pode falar de mentira na igreja, não pode falar, né, de oferta, de dízimo, não pode falar de pecado, não pode falar de pessoas amaziadas. Esse evangelho não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele causa mudança. Ele choca, ele confronta, ele bate de frente. Jesus pregou uma mensagem tão dura que os apóstolos, Senhor, duro para nós é ouvir este sermão. Jesus falou: não tem problema, se alguém quiser ir embora, pode ir embora. O evangelho é esse, a mensagem é dura, mas se você não quer ouvir, volte para casa. Eu não vou mudar a mensagem por causa de vocês. Aquele jovem rico chegou e questionou Jesus a respeito da salvação. Jesus disse para ele que ele precisava amar, que ele precisava praticar a palavra. Ele diz: olha, tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Jesus falou para ele: olha, mas falta-te uma coisa. Falta apenas uma coisa. Vende tudo que você tem. Vende tudo que você tem. Divide com os pobres. Então vem e siga-me. A Bíblia diz que Jesus o amou, mas ele se entristeceu e foi embora de cabeça baixa. As pessoas, irmãos, elas têm uma ideia errada do evangelho. Espero que eu não ofenda aqui pessoas. A minha intenção não é ofender, mas também não é passar a mão na sua cabeça e te agradar. Eu não vou ser mais um mentiroso aqui. As pessoas, elas vêm para o evangelho com a intenção de garear, de se tornar empresário,
de se tornar rico. O evangelho, meu irmão, é o oposto. É o contrário de tudo isso. Tudo isso que nós estamos ouvindo nesse momento, em 2021, venha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você precisa experimentar o melhor de Deus, e pá, o melhor de Deus, sabe o que é? Salvação. O melhor de Deus é a mansão celestial. Aí o que acontece? O evangelho genuíno, ele vai trazer mudança. Ele, ao invés de você lucrar, ao invés de você receber, me dá, eu quero, sabe o que o evangelho pede? Renúncia, entrega. Você que tem que dar. Então Jesus falou, vende tudo que você tem. O evangelho, a proposta era, você está disposto a largar tudo e seguir-me? Eu gosto muito do texto de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, eles trabalharam a noite inteira, não tinham pegado nada, não tinham apanhado nada. Só que quando Jesus chega, pega o barco de Pedro emprestado, Jesus prega a mensagem, depois diz para os apóstolos, vai até o mar alto, ainda eram os pescadores, vai até o mar alto, lança as suas redes. Pedro disse, Senhor, trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Lançaram as redes, a Bíblia diz que pegaram tanto peixe que os barcos quase afundaram. Ao sair da praia, com aquele monte de peixe, Jesus disse para Pedro, de hoje em diante, você não será mais pescador, você será um pescador de homem. Você será um pescador de alma. E Pedro ficou apavorado na hora. Senhor, afasta de mim, porque sou pecador e tal. Mas quando Jesus fez o convite, quando Jesus o convidou, o último versículo lá, o versículo 11 de Lucas 15, o último versículo dessa história, está escrito o seguinte, deixando tudo na praia, o seguiu. Esse é a nossa questão. Tudo tem que ficar na praia, querido. Tudo tem que ficar na praia. O nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa avareza. A pior coisa que tem é pobre e avarento, porque rico e avarento até a gente admite. Né? Pessoas que têm muito, você percebe, um rico arrogante, né? Você acha até engraçado um rico e arrogante, as madame, mas pobre, avarento e arrogante é a pior coisa que tem. Tudo tem que ficar na praia. Então eles deixaram tudo na praia. Você sabe o que era tudo? Os barcos, os peixes. Os peixes eram o resultado de um trabalho. Os barcos eram como se fosse a sua empresa. E ele largou tudo para seguir Jesus. Detalhe, esses homens não conheciam Jesus. Eles não tinham experiência com Jesus. Simplesmente Jesus falou, olha, vocês querem, eu preciso que vocês me sigam. Eu quero formar uma equipe de 12 homens. Eu conto com você, Pedro. Eu quero que você me siga. Tá bom, mestre, eu vou com o senhor. Deixou tudo na praia. Problema nosso, que nós viemos para o evangelho, mas queremos levar nossa bagagem. Queremos levar nossa bagagem a todo custo. Não é possível, meu irmão. Temos que deixar na praia. Temos que deixar na praia. Quantos estão dispostos a largar tudo na praia e seguir Jesus? Zaqueu deu um grande passo e uma demonstração de transformação, de mudança. Ele diz, olha, mestre, eu quero dar o que eu tenho metade aos pobres e eu vou reparar o erro. Se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Eu vou reparar, eu prejudiquei muita gente. Eu vou pagar com correção, eu vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse, poxa, hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é um filho de Abraão, houve mudança. A salvação, querido, não é um título de diácono, de pastor, de bispo ou de apóstolo, de vice-deus, não. A salvação é quando há mudança.
A salvação, ela é mudança. Ontem falei sobre os 2 filhos de Zebedeu, que os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, disseram para Jesus: Senhor, vou te pedir uma coisa, e gostaria que o Senhor me atendesse. Ele falou: fala. Ele diz: olha, nós gostaríamos que o Senhor nos desse o direito de um sentar à sua direita, o outro sentar à sua esquerda. Então Jesus disse: olha, isso não compete a mim. Vocês podem beber o cálice que eu bebo? Vocês podem ser batizados no batismo que eu sou batizado? Ele disse: podemos. Jesus falou: tudo bem, vocês até podem ser batizado no batismo que eu sou batizado e beber o cálice que eu bebo. Mas sentar à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim, mas cabe ao meu Pai Celestial. Amém? Jesus estava, quando fala do cálice e do batismo, Jesus está se referindo ao cálice e o batismo do sofrimento, no caso daquilo que iria acontecer com ele até o Gólgota. Agora, o Evangelho, Jesus deixou bem claro nesse texto dos filhos de Zebedeu: se vocês quiser ser maior no reino de Deus, então tem que ser o primeiro que serve. Os reis da terra, eles são servidos, mas no meu reino é diferente. No reino do meu Pai é diferente. Aquele que quer ser o maior, esse seja o primeiro a servir. Então o Evangelho é isso, é mudança. O camarada era empresário, ele é diácono na igreja. Aqui tem o nosso irmão Elias, lá da Igreja Batista da Parada 15. Lá tem um advogado que ele é diácono na igreja. Então, inclusive, ele esteve aqui em Arandu. Então, a pessoa é diácono, ele é advogado, ele é médico, ele é doutor lá no consultório dele. Mas lá na igreja, ele é servo. O juiz, não sei das quantas, das quantas varas, não sei o que e tal. Lá no fórum o senhor é juiz. Aqui dentro o senhor é servo. O dentista tal, lá, aqui o senhor é servo. O delegado tal, o presidente da república, ele é presidente lá na república, aqui ele é servo. Se quiser, ele é servo. Deputado fulano de tal. Eu lembro que eu estava em Maringá e eu estava pregando e tinha uma deputada, uma candidata a deputada na igreja, e os irmãos bajulando a deputada. E Deus me levou para dar uma palavra dura para a deputada. E no final ela veio conversar comigo, mas os irmãos ficou meio assustados. Meu irmão, eu não tenho nada com deputado, eu não tenho nada com deputado, com títulos, até, nós temos com o Evangelho. E o Evangelho de Cristo, Jesus disse: santifica-os na verdade, a minha palavra é a verdade. Então eu quero encerrar essa mensagem, Jesus dizendo: olha, hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Veja que coisa linda, e Jesus depois afirmou: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Jesus morreu na cruz, não foi para você ter carro novo. Jesus morreu na cruz, não foi para você ter roupa chique. Jesus morreu na cruz, não foi para você ter mansão na praia, não. Isso é mentira. Essa história que estão contando por aí é mentira. Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna. O sacrifício do nosso Jesus não foi para nós ficar rico, meu irmão. Isso você vai conseguir com trabalho, com dedicação, com esforço seu. É claro, com a bênção de Deus. Mas é com seu esforço. Camarada não sabe nem escrever o nome, quer ficar rico. Camarada não tem um curso, não tem uma faculdade, não fez nada. Eu queria ter esse carro. Um carro de 160 mil. Meu irmão, vai tomar vergonha na cara, larga de ser bobo. Você está sendo enganado pelas pessoas. Para você ter um carro de 160 mil, no mínimo, você tinha que ter um trabalho. Você tinha que ter condições de fazer isso. Claro, Deus pode dar, é claro que Deus pode dar. Mas Deus tem algo muito mais importante para te dar do que te dar um carro novo. Deus tem algo muito mais importante do que te dar uma casa, do que te dar uma empresa. Não, Ele quer te dar algo para sempre. A Bíblia diz que nós temos que juntar tesouro, onde a traça e a ferrugem não corrói. A traça
e a ferrugem não corrói. É a nossa salvação. Esse é o nosso maior tesouro. Amém? Eu encerro aqui essa mensagem dizendo o seguinte: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Aonde nós nos encontramos? No caminho, na figueira ou em Cristo? Pense nisso. Que Deus te abençoe. Amado Deus, nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Usa de misericórdia, Senhor, com cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, os nossos erros, as nossas atitudes como cristão, como servo, como filhos. Muitos de nós estamos à beira do caminho e achamos que estamos no caminho. Muitos de nós, Senhor, somos ainda, Senhor, simpatizantes do Teu Evangelho. Queremos um Evangelho que não é o Teu Evangelho. Muito obrigado por ter misericórdia de cada um de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, nossas falhas, os nossos erros, em nome de Jesus. Irmão Elias está lá no Maranhão, está voltando, né? Deus abençoe, irmão Elias, que também é diácono lá no 15, né? Na igreja do 15. Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado, o senhor está aqui conosco. O Rodrigo, né? Missionário Carlos Rodrigo conosco também. Ali da primeira igreja batista de Arandu também. Deus abençoe o Rodrigo. Amigo, muito bom. Fique com essa palavra no seu coração, queridos. Volto a dizer, a minha intenção, eu não gosto de ficar, me perdoa porque... Não, eu não faço isso. Tudo que eu falo aqui, eu falo pensado. Eu não falo nada sem pensar. E eu respondo por aquilo que falo. Então, a minha intenção jamais é ofender ou agredir alguém. Mas eu não prego um evangelho para agradar ninguém. Não fui levantado, Deus não me tirou da cachaça. Deus não me tirou da lama para mim agradar pessoas, ficar bajulando crente, né? Os crentes já tá tão difícil de mexer com os crentes, imagina você ficar bajulando, né? Então nós temos que, ainda que a gente corra na contramão da maioria, nós temos que falar a verdade. Nós temos que anunciar o Evangelho de Cristo. E cada segundo, cada minuto que passa, Ele está mais perto da sua volta. Ele está às portas. Muito cuidado. Amém? Um abraço, fique com Deus, não se esqueça, tudo é mudado através da oração, porque a oração não tem fronteira. Até a próxima.